Três perguntas foram feitas ao Mestre pelos apóstolos. Quando o templo será destruído? A segunda pergunta foi: os sinais da sua vinda futura, quais serão? E a terceira pergunta foi: qual o verdadeiro sinal do fim dos tempos? Foram as três perguntas que questionaram o Mestre. E o Mestre vai responder no Mateus 24, capítulo 24. Um capítulo que é dividido em três períodos. E nessa tarde eu quero falar do primeiro período. O primeiro período que o Senhor Jesus faz uma analogia de uma mulher grávida, a ponto de parir uma criança. Ela passa por um processo de dores. E o capítulo de número 24, do versículo 3 ao versículo de número 14, vai nos revelar 7 dores, 7 contrações, melhor dizendo, 7 contrações que o mundo passará. Melhor, que está passando. O mundo aqui se revela na pessoa da mulher. Cristo fazendo uma analogia. A mulher significa o mundo. A mulher que está com uma criança no seu ventre para dar à luz. Mas antes que ela der à luz, antes dela dar à luz, ela passa por 7 contrações até ter a contração mais forte, que é o segundo período do Mateus 24, que depois nós iremos falar. Quais são essas 7 dores? Quais são essas 7 contrações que essa mulher terá? Que essa mulher está tendo, melhor dizendo. Primeira contração, nós vamos encontrar no versículo de número 4 e versículo de número 5. A primeira contração está simbolizado, está representado no aparecimento dos falsos profetas. Disse Jesus, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos líderes religiosos não foram levantados neste mundo, que até hoje, com suas doutrinas errôneas, enganam a muitos? A segunda contração está no versículo de número 6, que fala de guerras e rumores de guerras. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A primeira resposta de Jesus à indagação dos apóstolos, ele afirmando no versículo de número 6 que guerras, rumores de guerra vão acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda tem muita coisa a ser tratada neste mundo. A terceira contração está no versículo de número 3. Perdão, o versículo de número 7, que fala de calamidades. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Lucas capítulo 25, versículo 11, vai falar de epidemias, de pestes. É o que está acontecendo nesses dias atuais. Uma pandemia da Covid-19.
Já levou muitos. Tem levado muitos. E ainda há de levar muitos. Isso apenas é o princípio das dores. É a terceira contração que essa mulher de parto está ao ponto de parir este menino. A quarta contração está no versículo de número 9 e fala da perseguição de cristãos. Diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu já frisei isso uma vez numa escola bíblica dominical, afirmando que a fidelidade em Cristo nos proporciona perseguição. Perseguição aqui nesta terra. Perseguição dos cristãos é a quarta contração que essa mulher está sentindo para que o filho venha nascer. A quinta contração é a divisão na família. Diz o versículo de número 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Temos visto isto nas famílias. Traições, ódio entre irmãos, entre a parentela. Temos visto pai assassinar filhos, filhos assassinar pais, irmãos assassinarem irmãos. A quinta dor, a quinta contração é a divisão familiar. A sexta contração está no versículo de número 12, que revela o ódio generalizado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ódio generalizado. E a sétima contração está no versículo de número 14, que é a pregação do evangelho. Diz o versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. São as 7 contrações que antecedem a contração mais forte, que trará como consequência o nascimento da criança, que simboliza a volta de Jesus. Sabe qual é a contração mais forte? É a partir do versículo 15, que é a segunda divisão de Mateus 24. O segundo período, a grande tribulação. Que nessa tarde possamos meditar nessas 7 contrações que o mundo vem sofrendo para que a volta de Cristo aconteça. Que Deus nos abençoe e vamos ficar com a última parte do versículo 14. Melhor dizendo, a última parte. Versículo 13. Diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.